O Bruno, depressão acaba com a vida de alguém? Acaba, né, Bruno? Porque qual é o problema da depressão? As pessoas elas têm uma ideia distorcida do que é depressão, né? Primeiro elas acham que depressão é tristeza. Tanto que eu já vi muita gente falar, eu acho que eu estou deprimido. Então, a pessoa que tem depressão, ela nunca acha que ela está deprimida. Ela não vê diferença nenhuma, né? Ela só toma decisões que são completamente desencontradas com aquilo que é a forma dela agir naturalmente. Por quê? A gente chama de depressão porque na verdade é uma depressão de reagir a estímulos, né? Você recebe um estímulo e você não consegue reagir ou não reage de forma adequada a ele. Então a pessoa que tem depressão, ela se irrita na presença de outras pessoas, ela busca afastamento, ela tem dificuldade para atender o telefone, não quer atender o telefone, tem dificuldade para levantar na cama, tem dificuldade para ter ânimo para trabalhar no dia. Então, sim, né, acaba porque muito do que você começa a achar no teu primeiro contato com uma pessoa deprimida, não é que ela está triste, né? E nunca confundam isso, né? Não façam essa confusão, né? É que ela está incapacitada de fazer as coisas que ela normalmente faria, né? Como que funcionam os remédios para a depressão? Eles diminuem um pouco essa resposta, fazendo que a pessoa ela retome um pouco o controle de novo e assim ela, através de uma terapia, né, ela consiga melhorar. Por quê? Porque a depressão é causada geralmente por duas coisas. Uma situação de neurotransmissor que predispõe a essa doença, mais um fator, né, um acontecimento na sua vida que faz com que ela comece a fazer errado, né, ou tomar decisões erradas. Né? Qual o problema da depressão? É que sempre você vai precisar do hardware e do software. Né? Então, quando você toma um remédio, você está consertando o hardware. Quando você está fazendo terapia no psicólogo, você está consertando o software. Né? Existem pessoas que têm uma grande predisposição para desenvolver depressão, mas a vida delas ela é saudável psiquicamente, então ela acaba não desenvolvendo. Existem pessoas que são extremamente saudáveis do ponto de vista de metabolismo e fisiologia cerebral, a ponto de não ter chance de desenvolver a depressão, mas a vida psíquica não é nada saudável, né? E acaba fazendo com que ela desenvolva. E claro, tem as pessoas que não têm vidas saudáveis do ponto de vista psíquico e têm genética positiva para desenvolver um quadro depressivo e acabam desenvolvendo um quadro depressivo. Tá? Então, existem todas as combinações possíveis, né? Assim como tem pessoas que têm predisposição, têm uma vida difícil, mas elas não desenvolvem, né? Tem pessoas que não têm genética, mas têm uma vida muito complicada que faz com que elas se entristeçam, mas não desenvolvam depressão. Mas o problema é o seguinte, a depressão, as pessoas elas acham que é só tomar um remédio. Não é. Quando você toma um remédio, você cuida do hardware, né? Você cuida do metabolismo cerebral. Você tem que fazer alguma coisa para cuidar do software, que é a forma do pensamento. Né? E isso são, às vezes, anos de terapia, sabe? Porque aquilo que causou a depressão não necessariamente é um evento isolado que acontece na sua linha do tempo ou na linha do tempo da sua vida. É na verdade um acúmulo, né, que pode ser de ansiedade, pode ser de más decisões, pode ser de sofrimento, que faz com que a pessoa comece a pensar errado. Né? O problema na depressão é isso. Normalmente na sua vida, você olha para as coisas que você tem que fazer no seu dia a dia e você tem decisões a tomar. Existem decisões que são melhores do que outras. Né? É difícil falar na vida de certo e errado. Né?
não, é muito complicado você dividir essas coisas de uma forma dicotômica, né? A vida não é uma coisa tão preto no branco assim. Ela é um tom de cinza. Então existem decisões melhores e existem decisões piores, né? O deprimido ele vê também duas decisões, uma pior e uma pior ainda, né? Ou uma ruim e uma pior ainda. E esse que é o problema da doença. A pessoa não consegue pensar fora daquela situação que ela está vivendo para achar uma decisão melhor para ser tomada. E toda decisão que a pessoa toma dentro de um quadro de depressão favorece a doença. Então, ela favorece a perda do contato com outras pessoas, ela favorece do afastamento afetivo, ela favorece do afastamento social, ela favorece a diminuição da cognição, ela favorece a piora do intelecto. Então, esse conjunto de decisões piores, né, é que tornam o quadro depressivo tão relevante, uma coisa que você não pode deixar de lado. A questão, Bruno, é em quanto tempo isso demora para acontecer, né? Existem algumas pessoas mais susceptíveis que têm quadros agudos e a vida desmonta em dias, né? Existem pessoas que estão acostumadas a conviver com um determinado grau de depressão e elas conseguem às vezes não tomar decisão, elas procrastinam, né? Então isso é muito de quadros de pessoas que têm transtornos ansiosos mistos, né? Ou transtornos mistos, ansiosos depressivos, né? Aquela pessoa que tem uma depressão, mas que tem uma característica de ansiedade, né? Então, nesse caso, são pessoas que você não acha que tem depressão, mas na verdade eles têm sim, porque apesar deles serem funcionantes para a sociedade, eles são disfuncionais para si mesmos. Então, você pode ter um namorado depressivo, uma namorada depressiva, você pode ter um pai, uma mãe depressivo, você pode ter um funcionário, um vizinho. Então, eu acho que a mensagem principal aí, né, eu não sei porque que você fez essa pergunta, né, Bruno? Talvez você conheça alguém que está doente e que você quer ajudar, ou alguém falou para você que você tem essa doença e que você precisa se tratar. O que eu posso dizer é o seguinte: como qualquer doença, a depressão tem que ser levada a sério. A gente viveu numa época muito ruim do ponto de vista das doenças psiquiátricas, 30 anos atrás, que era a pessoa se negar ir no psiquiatra, porque isso é médico de louco, né? Ou se negar a fazer terapia com um psicólogo, porque isso, eu não sou louco, eu não preciso disso. Na verdade, esses profissionais cujo alvo é o pensamento, a forma do pensamento, né, eles têm uma importância muito grande para a nossa vida, porque se a gente quer ser melhor, não basta você ter ferramenta física para isso, você tem que ter ferramenta mental. Por quê? É daqui que começa tudo. Então muitas vezes você não vai para um psicólogo ou para um psiquiatra para ter um diagnóstico de doença. Você vai para fazer um acompanhamento porque você percebe que, de alguma forma, as decisões que você toma na sua vida são decisões que não te favorecem, são decisões que, pelo contrário, que jogam contra você. Aí a gente pode falar, mas o meu pensamento é errado. Não tem uma situação de seu pensamento ser errado. Seu pensamento é o seu pensamento. Mas você pode tomar decisões melhores, né? E
todo o processo da terapia, né? Ou quando você vai fazer um tratamento com um psicólogo, principalmente, você vai ser acompanhado, ele é baseado numa dor. Então, que é muito comum, que eu vejo bastante no consultório, é uma das razões para eu encaminhar a paciente para a Débora, que é a psicóloga que tem lá na clínica, que trabalha com a gente. Porque eu falo com a pessoa e eu percebo que, por mais que ela tenha uma aspiração grande, por mais que ela tenha por mais que ela tenha uma capacidade de planejamento, né, falta músculo no cérebro. E quando falta músculo no cérebro, não tem jeito, a pessoa não ela sempre vai chegar no lugar e parar. Ah, eu estava indo bem, mas aí eu não sei o que aconteceu. Sabe essa frase? Eu não sei o que aconteceu. Então eu acho que a informação que a gente tem hoje, ela ajuda muito a gente tirar esse estigma do psicólogo e do psiquiatra como sendo um profissional que cuida de louco. E pasmem vocês, tem muita gente ainda, né, que pensa assim, que deixa de se tratar justamente porque acha que, primeiro, tem essa opinião, né, ou seja, são pessoas que têm esse preconceito, que julgam outras pessoas que fazem terapia, e tem e que também às vezes precisam disso para poder melhorar o que é a capacidade de enxergar a vida, né? O problema é esse, é o que você está conseguindo enxergar. Fala, Liminha, cafezinho? Obrigado, minha querida. Muito obrigado. E por que eu falo isso para vocês? Eu falo isso por, primeiro, ser objeto do meu trabalho, eu tenho que ver o que está faltando para a pessoa. Às vezes não está faltando nada para ela, está faltando músculo no cérebro mesmo. E porque eu já precisei de músculo no cérebro, né? Sabe, pessoal, teve uma fase na minha vida onde as coisas começaram a acontecer para mim, para eu estar preparado intelectualmente, as coisas começaram a acontecer meio rápido. A questão é, estar preparado intelectualmente não significa que você esteja preparado psicologicamente. E isso é uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado. As coisas acontecem na nossa vida, né, e quando a gente fala de sorte, né, é sempre uma mistura de preparo com capacidade, né, com oportunidade. Você tem essa oportunidade, você está preparado, você vai e ganha, e a pessoa fala, ah, isso é sorte. Não, isso é uma oportunidade que surgiu para um cara preparado. O problema é que a maioria das pessoas não sabe reconhecer oportunidades e a grande maioria das pessoas não se preparam. Elas seguem a vida como se fosse vamos sobreviver. E para que eu sentisse que eu estava sobrevivendo de uma forma a progredir, eu sempre me preparei demais. E numa fase da minha vida eu comecei a enxergar as oportunidades. E eu comecei a abraçar cada uma delas. O que não tem a ver com dinheiro, tá? Tudo na nossa vida não começa com dinheiro. Ninguém chega batendo na sua porta e fala, você quer 85 mil reais para você dar consultoria para minha empresa? Você quer 1.800 reais de cobrar de consulta para você atender no consultório? E eu acho que eu já contei essa história para vocês. Quando eu comecei, eu fazia exame em academia, cobrava 10 reais no exame médico de academia. Eu trabalhei assim também, né? Eu tenho prontuário desses pacientes, por mais que tenha sido 15 anos atrás, eu tenho prontuário desses pacientes até hoje. Agora, você precisa de uma
de uma capacidade de elaboração para você olhar isso e enxergar isso como uma oportunidade, para ver o que você vai transformar, da onde você vai virar alguma coisa. Sabe que nem a gente fala que no universo tudo é matéria ou energia, e que você ou tem a conversão de energia em matéria ou a conversão de matéria em energia. Mas você não tem perda, não existe sumir alguma coisa, né? A energia não some, a matéria não some. Com a gente é a mesma coisa, você transforma a sua força de trabalho. Então você transforma a sua força de trabalho de R$10 lá na academia por uma força de trabalho cobrando 1.800 no meu consultório. Né? Agora, para isso acontecer, é o que eu falo para vocês. Uma determinada época na minha vida, por mais que eu tivesse intelecto, faltava preparo psíquico. E eu fui fazer um trabalho de coach com um psicólogo, um cara muito bacana, né? Depois dei uma olhada aí na internet, Nando Garcia. Ele foi meu paciente numa ocasião. E eu gostava muito de conversar com ele. E ele em um determinado momento falou, eu estava no final de tarde no consultório. Ele falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, tô terminando aqui, né? E ele falou, dá um pulo aqui, o escritório dele era perto do meu escritório na época, perto da Sansão lá, no Brooklyn. E ele falou, passa aqui, me explica aquele negócio, eu achei interessante, eu quero incorporar nas minhas aulas. Porque o Nando ele tinha grupos de mentoria, né? Ele tem, na realidade, grupos de mentoria, onde ele dá direcionamento para empresário, né? Escreveu um livro bem legal que chama O Empresário no Divã. E eu peguei, quer saber? Vou fazer isso. É uma pessoa que eu gosto de conversar. Geralmente o psicólogo tem isso, né? Ele é bom de conversar. E aí eu fui até o escritório dele, peguei um flowchart, aquelas canvas. Eu estava explicando para ele como é que se relaciona, né, o processo de a gente estava trocando ideia, né, na realidade, como é que funciona nessa parte de absorção da informação, né? Como que entra essa informação, como que isso vira ação. E eu fiz o desenho para ele, pá. E virou uma mini aula, né? Enquanto a gente conversava. Aí é uma característica minha, né? Eu gosto de mostrar para as pessoas o que acontece, como acontece, porque eu acho que às vezes se você ilumina uma área da pessoa, da vida da pessoa para ela, primeiro que ela nunca vai esquecer daquilo, segundo que ela vai transformar aquilo numa coisa muito boa para si. Então às vezes eu invisto em algumas pessoas e eu conto um pouquinho como que a vida é. Assim, quando a gente está 2 a 2, né? Aquela coisa meio mestre Yoda. Se é que eu tenho capacidade para isso, mas enfim, a gente estava conversando no escritório dele, eu mostrei para ele algumas coisas no flowchart. Ele falou, cara, mas isso daí é maravilhoso. Como que você trabalha com isso? Eu falei, não. Eu trabalho quando eu posso, eu faço isso uma corrente, mas eu tenho dificuldade de organizar isso porque a mim gera muita ansiedade, porque o que eu vou fazer com isso? E eu controlo muito minha expectativa, né? O segredo da vida também é esse, você não ficar com muita expectativa. Trabalhe, não crie expectativa. Eu vou ser o melhor advogado do mundo, eu vou ter um consultório dentro do hospital, tralalá. Não faça isso. Ele falou, porra, vamos trabalhar junto. Vou te dar um presente. A gente vai fazer um processo de coaching aí nos próximos 2 meses. Vou cuidar disso daí pra você. E a gente fazia umas sessões que eram umas sessões de imersão.
Então eu saía do consultório, por exemplo, 8 da noite, ia para o escritório dele, né? Que era uma laje lá no Brooklyn, e tinha onde ele dava aula, onde ele cuidava dos grupos. E a gente fazia uma sessão, que era uma sessão que ele chamava de imersão. A gente ficava 3, 4 horas e ele me socando. Pá, pá. Por quê? Porque como eu expunha muita coisa, eu tinha muita preocupação com a opinião de determinados grupos de pessoas. Então o que ele fazia? Ele me massacrava mais ainda. De ter de ter noite que, você ia de lá assim que parecia que eu tinha apanhado. Por quê? Porque ele me dava todas as críticas que alguém poderia fazer. Isso era uma das coisas, né? E a parte mais difícil de fazer essa terapia com ele é que muita coisa ele falava que eu tinha que abraçar essa crítica. Então ele falava, você é narcisista. E eu ficava puto. Mas sabe, pessoal, existem características das pessoas que fazem as coisas que você tem que aceitar. E quando eu aceitei, realmente, eu sou uma pessoa narcisista, aquilo me fez tão bem, assim, do ponto de vista de eu parar de querer tentar ser essa humildade falsa de quem se diminui para conquistar a atenção do outro, né? Sabe? Você vê uma pessoa que é boa numa coisa, né? Um espadachim, cara que é bom. Aí a pessoa vai ter admiração pra você, aí o que você faz? Você fala o contrário. Não, eu não sou bom, isso é ruim. Isso é feio, né? Primeiro porque é mentira, né? Segundo que você tem que ter orgulho de você, né? Se você não souber valorizar as conquistas que você teve, daqui a pouco você não vai valorizar dos outros. E isso uma hora vai ferrar com a sua capacidade de se relacionar. Porque você vai exigir dos outros que eles escondam suas habilidades também, ou as suas qualidades. Imagina você num casamento, uma pessoa maravilhosa, por exemplo, meu casamento com a Roberta, né? Aí, não é que é falsa modéstia, é que toda modéstia é falsa, entendam isso. Toda modéstia é falsa. Então imagina que eu sou um cara modesto, que eu me escondo. Não, eu não peso 120 quilos. Não, eu não faço agachamento com sei lá quantos quilos. Não, eu não sei o que eu estou fazendo. Aí eu começo a exigir dela que ela se comporte da mesma forma. Não, você não pode falar isso. Você não pode ser assim. Porra, mas se eu fosse casado comigo desse jeito, eu dava um chute na minha bunda. Falei, o que é isso? Você casou comigo? Que porra é essa? E sabe, uma das coisas que eu vejo muito errado hoje é que as pessoas querem fazer terapia para aceitar seus defeitos, mas não para ter responsabilidade sobre suas qualidades. E isso para mim é uma coisa muito difícil, porque eu vejo a pessoa aceitando os defeitos dela e impondo aquilo para você goela abaixo. E se você não aceitar o meu defeito é porque você é, sei lá, preconceituoso, arrogante. Não, mas cadê a responsabilidade sobre a sua qualidade? Né? Porque é fácil você se ver satisfeito com o seu defeito. O difícil é você se ver satisfeito com o defeito do outro. Aí é que você vai ser uma pessoa boa. É que nem aquela história, não, ajudar quem você gosta é uma coisa. O foda é você ajudar quem você não conhece, porque você não tem uma razão afetiva para isso. Sendo assim, a gente tem uma... Cara, esse assunto rendeu em Bruno, filha da puta. A gente tem algumas coisas que a gente tem que levar em conta para poder crescer. Né? E qual é essa característica narcisista minha? Eu gosto das coisas bem feitas. Eu não sou um pavão que chega num lugar e quer chamar atenção. Mas eu sou narcisista à medida que aquilo que eu faço, eu exijo que tenha 100% de qualidade. E até eu entender isso, o que era um sofrimento para mim? Eu nunca conseguia terminar nada porque eu achava que tudo estava incompleto.
E por que é foda isso, Bruno? Porque imagina que eu faço uma coisa que ela fica ótima. Em medicina, eu tinha um professor de cirurgia, que era o Ricardo Cavamoto, que Deus o tenha, e descanse em paz. Infelizmente a gente perdeu ele num acidente, né? Era uma frase que ele falava, é uma frase que o Zé Carlos ele costuma falar também sempre: o ótimo é inimigo do bom. E às vezes eu fazia uma coisa boa e era boa do jeito que ela estava. Ou eu não entregava, porque eu achava que ela tinha que ficar ótima, ou eu estragava, porque eu estava buscando esse ótimo, que às vezes não existia, ele ficava na minha cabeça, né? A gente tem um ideal de perfeição que é praticamente infantil. E muitas das coisas, muitos dos desafios eu não aceitava, porque eu achava que eu não era o ótimo bastante. E de repente eu vi um monte de gente fazendo coisas que eu poderia ter feito, né? E que poderia ter tido muito sucesso e me sentindo muito bem com aquilo, mas que eu não tive, não foi falta de preparo, não foi falta de oportunidade, foi falta de coragem, tá? Caramba, aqui 28 minutos falando sobre isso, mas eu acho que isso é importante. Então, Bruno, primeira coisa, depressão acaba com a vida de uma pessoa, sim, mas você não saber usar seu cérebro à medida que ele tem capacidade para atender os seus sonhos também acaba com a vida de uma pessoa. Isso quer dizer que se você poderia ser uma pessoa, uma versão muito melhor de você, usando os seus recursos próprios, não é usando a inteligência de ninguém ou o raciocínio de ninguém, mas só você aprendendo como você deve se conhecer. O cérebro ele é um livro diferente que você precisa saber abrir. Ele é um livro que você abre ao contrário. Porque você não é você descobrir uma habilidade e exercê-la. É você detectar onde você a exercia e copiá-la. E se você não faz isso, eventualmente um dia você vai acordar arrependido de todas as coisas maravilhosas que você podia ter feito, sido muito feliz. E na verdade você não conseguiu porque quem travou foi você. Todo mundo tem dificuldade, sabe? E para ajudar os outros você tem que estar 100% das suas dificuldades. E hoje, o que é muito difícil para mim é olhar pessoas cujas vidas elas foram, de certa forma, desperdiçadas sem necessidade. Faz um exercício hoje. Vai no espelho e, sinceramente, olha para as coisas que você podia ter tomado decisões melhores e pede desculpa para você. Mas tenta se olhar no espelho quem você era na época de você tomar aquela decisão. Se você ainda tiver uma foto sua adolescente, por exemplo, daquela menina que você devia ter convidado para o baile, que mais tarde você descobriu que ela também tinha uma quedinha por você, né? E que como você não convidou ela no baile, você estragou a sua vida dela, porque ela acabou saindo com um cara mucorongo, né? E você ficou lá, Pega essa foto dessa época, olha pra você e faz esse exercício assim. Desculpa por não ter agido de uma forma que eu pudesse fazer você mais feliz. Pesado isso. Mas sabe que é importante fazer isso? Porque senão você vai continuar agindo dessa forma. E quando você tiver 40, como eu tenho, talvez quando você se olha no espelho, você tenha tanta coisa para pedir desculpa de você. Aos 30, aos 20, que você não vai ter ânimo
para mudar a sua vida a ponto de aos 50 você não precisar mais pedir desculpa. Você entendeu o que você vai fazer? Bora mudar de assunto.